Pedro observava o caixão escuro, coberto de orquídeas brancas, as favoritas de Ana. Incrivelmente, Pedro, um magnata acostumado a ter tudo sob controle, sentia-se perdido nos detalhes insignificantes. Não conseguia sequer visualizar o rosto de Ana após o acidente. Irreconhecível, dissera o Dr. Ferreira, o médico da família há décadas, alguém em quem Pedro confiava cegamente. Assinou os papéis apressadamente. Concordou com a cremação imediata. Sem velório, sem despedida. Apenas o fogo, as cinzas e um anel que, supunha, havia sido consumido pelas chamas junto com o corpo. Senhor, o senhor é o marido de Ana? A voz era rouca e frágil. Pedro se virou. Uma menina de uns 8 anos, suja, com os cabelos emaranhados, estava no portão do cemitério. Não chorava, mas o olhava como se soubesse algo importante, algo insuportável. Eu a vi, disse ela. A sua esposa. Ela estava viva há alguns dias. Ela me deu isto. A menina estendeu a mão. Na palma suja, um anel fino de ouro, com uma gravação interna. Pedro e Ana para sempre. Ele se lembrou de tê-lo colocado no dedo dela no dia do casamento, das risadas quando o anel ficou preso. Onde você conseguiu isso? Sussurrou ele. Ela estava debaixo da ponte, disse a menina. Ela estava chorando, ela disse. Se algo me acontecer, mostre isto ao meu marido, só a ele. Mais tarde, Pedro se lembraria daquele momento como o começo do fim, o fim da sua antiga vida e o início de uma nova. Naquele instante, ele não acreditava. Pensou que era um delírio, uma coincidência, a fantasia de uma criança. Mas o anel estava em sua mão, real, com peso, com a gravação, com a memória e com uma pergunta para a qual não tinha resposta. Se Ana estava morta, como o anel dela foi parar nas mãos de uma menina de rua? Levou a menina para o carro. Ela tremia, mas não resistiu. Seu nome era Gabriela, uma fugitiva, uma invisível na metrópole de São Paulo. Ela contou tudo o que sabia. Eu durmo embaixo da ponte às vezes. É seco lá. Há 3 dias vi uma mulher. Estava machucada, com sangue na perna. Ela estava se escondendo. Havia um homem com ela usando uma jaqueta preta. Ele gritava com ela e ela implorava para ele a deixar ir. Então, quando ele saiu, ela veio até mim e disse: "Você precisa me prometer." Eu prometi. "Por que você veio hoje?" insistiu Pedro. Porque ela disse: "Se eu descobrir que ela morreu, é mentira, ela está viva. E se disserem que ela morreu, significa que ela está em perigo." Mais tarde, sentado em seu escritório na Avenida Paulista, Pedro abriu o relatório da morte. Lembrou-se de que ninguém lhe mostrara o corpo. O Dr. Ferreira insistira. "Você não precisa ver isso, Pedro. Seria traumático. Confie em mim." E ele confiara. Agora, examinava os papéis e percebia. Tudo fora rápido demais. Documentos assinados em um único dia. Sem foto do corpo. A seção de pertences pessoais estava vazia. "Onde está o anel?" sussurrou ele. "Por que o anel não foi listado?" Pedro encontrou uma gravação das câmeras de segurança do necrotério. Era um bilionário. O dinheiro abria portas. O vídeo mostrava a chegada do corpo, mas apenas por um segundo nada podia ser visto com clareza. Em seguida, o carregamento para o carro funerário, o caixão fechado. Assistiu às imagens repetidamente e pela primeira vez sentiu um frio que não tinha nada a ver com o luto. Não era tristeza, era medo. Ligou para Ferreira. "Preciso falar com você pessoalmente." O encontro foi marcado na mansão do médico, no Morumbi. Dr. Ferreira, seco, confiante como sempre, mas com uma sombra nos olhos. "Você não confia em mim?" perguntou ele. "Pedro, eu estava lá quando você se casou. Eu segurei seu filho nos braços, se ele tivesse nascido." A menção ao filho perdido era uma ferida. Pedro cerrou os punhos. "Onde estava o corpo que você cremou?" "Pedro, o que você está insinuando? Eu não vi Ana. Eu só vi o caixão fechado. Eu vi os papéis que você me deu e... o anel." Pedro jogou o anel sobre a mesa. "Está com uma menina de rua, a quem Ana o deu após sua morte." O médico empalideceu, pegou o anel, permaneceu em silêncio. "Quem estava no caixão, Ferreira?" Quando o médico foi embora, Pedro olhou pela janela. Gabriela estava sentada na varanda, abraçando uma xícara de chá. O vento brincava com seus cabelos. Percebeu que a menina, vinda do nada, havia mudado tudo, e agora não havia volta.
Porque se Ana estivesse viva, alguém queria que ela estivesse morta. E isso não era apenas luto, era guerra. Pedro ficou acordado por quase 2 dias. O sangue pulsava em suas têmporas, pensamentos fervilhavam em sua mente, mas tudo o que sentia era silêncio, denso, viscoso, como após uma explosão. Não era o tipo de homem que permitia que as emoções o dominassem, mas agora a realidade estava rachando sob seus pés. Ana poderia estar viva, e se isso fosse verdade, todos ao seu redor estavam mentindo. Começou com o que era mais fácil, o relatório da morte, os papéis assinados às pressas, sem autópsia. O Dr. Ferreira explicara que o corpo estava em estado crítico e qualquer procedimento poderia ser traumático para os entes queridos. Naquele momento, Pedro estava devastado. Assinou tudo sem olhar. Agora lia cada item. E ali estava a primeira rachadura. Na seção de identificação do corpo havia apenas uma pessoa, o próprio Dr. Ferreira. Nenhum parente, nenhum especialista, apenas o médico com autorização. Por que não houve uma segunda verificação? Por que não foi feito um teste de DNA? Por que havia um traço na seção de características especiais? Ligou para o necrotério, apresentou-se com outro nome, pediu uma cópia da documentação médica do corpo cremado naquele dia. Através de um advogado conhecido, conseguiu acesso ao arquivo e encontrou a segunda rachadura. O DNA retirado dos cabelos da mulher falecida não correspondia às amostras de Ana, que estavam armazenadas na clínica da família. Comparou os relatórios. Os tipos sanguíneos eram diferentes. No momento do acidente, tudo apontava para pressa, negligência ou fraude. Não conseguia acreditar, mas os números não mentiam. Havia outra mulher no caixão. Pedro voltou para casa, onde Gabriela agora morava. A menina ainda se mantinha distante, dormindo não na cama, mas embaixo dela. Cada som alto a fazia estremecer. Cada estranho era um motivo para se esconder. Contratou um psicólogo para ela, mas Gabriela só falava com ele e raramente. "Por que você confiou em mim?" perguntou ele uma vez. "Por que você decidiu que eu acreditaria em você?" Porque ela disse: "Meu marido é bom, ele vai procurar, ele vai entender." E Gabriela encolheu os ombros. "Porque você parece alguém que também perdeu alguém." Pedro ficou em silêncio por um longo tempo. "O que mais você se lembra?" O homem de preto. Ele estava bravo. Gritava que ela era uma traidora. Ela caiu, ele a machucou. Mas então alguém chegou, uma segunda pessoa, e eles foram embora. Ela olhou para mim como se estivesse se despedindo e escondeu o anel na minha mão. A menina abaixou a cabeça. Eu pensei que ela ia morrer. Mas então, quando vi sobre o funeral no noticiário, percebi que eles fizeram isso, como ela disse, armaram tudo. No dia seguinte, Pedro foi ao hospital onde, de acordo com o GPS, Ana supostamente havia sido levada após o acidente. Encontrou a enfermeira da recepção. "Com licença, preciso verificar uma paciente. É importante." Mostrou uma foto de Ana. A mulher ficou tensa. "Não hospitalizamos essa mulher. Não tivemos ninguém assim." Pedro acenou com a cabeça, mas quando saiu, fingiu que havia esquecido o telefone. Voltou e ouviu a enfermeira dizer a alguém: "Sim, ele veio." Mostrou a foto dela. "O que devemos fazer?" Saiu rapidamente. Agora não tinha dúvidas. Alguém havia dado ordens para silenciar. Contratou um especialista em segurança digital, um hacker conhecido como Tatu, um ex-funcionário de sua corporação, demitido por violar os protocolos, mas genial em seu trabalho. 2 dias depois, Tatu trouxe dados de câmeras de rua que não estavam disponíveis publicamente. "Aqui está ela." Mostrou a gravação. 2 dias após o acidente, entrando em uma clínica particular. Ela está usando um nome falso, mas é ela. No vídeo, Ana mancava, olhava ao redor, entrava no prédio acompanhada pelo mesmo homem de preto. Quem é ele? A câmera na entrada da garagem registrou a placa do carro. Pertence a um certo Marco Dutra. Trabalhou como guarda-costas para... Tatu olhou para ele. Gregório Sampaio, seu sogro. As mãos de Pedro tremeram. O pai de Ana, um magnata da mídia, um oligarca que em público era um patriarca, um herói, um filantropo, mas em conversas privadas era um estrategista frio, pronto para sacrificar qualquer coisa pelo poder.
Pedro se lembrou de como Sampaio não aprovou o casamento deles. Disse que Ana era boa demais para o mundo da política. Ela se afastou do pai, sem aceitar nada, nem dinheiro, nem ajuda. Conseguiu um emprego como analista em um escritório de advocacia independente e 6 meses antes do acidente começou a fazer perguntas sobre as contas, os investimentos, os negócios do pai. Você acha que ele a matou? Perguntou Tatu. Acho que ele tentou. Quando Pedro voltou para casa, Gabriela estava dormindo, desta vez na cama. Com ela, um livro de imagens. Sentou-se ao lado dela, observou-a respirar e pensou: se não fosse por ela, eu teria queimado minha vida junto com aquele caixão. Agora, preciso saber até o fim. Acariciou seus cabelos. Eu prometo, sussurrou ele. Eu não vou te decepcionar e eu vou encontrar Ana, custe o que custar. Na manhã seguinte, a casa de Pedro estava incomumente silenciosa. Gabriela não gritava, não fazia barulho, não corria. Encontrou-a no chão da sala de estar, sentada em um canto, encostada na parede. Em suas mãos, uma xícara tremia. O que aconteceu? Perguntou ele. O carro, sussurrou a menina. Preto. Eles estavam do lado de fora do portão ontem à noite. Você tem certeza? Ela acenou com a cabeça e acrescentou. Ele estava lá. O homem de jaqueta preta estava olhando para as janelas. Eu o reconheci. Naquele mesmo dia, Pedro reforçou a segurança, instalou câmeras, trocou as fechaduras, contratou um ex-oficial da rota que agora estava no local 24 horas por dia. A casa se tornou uma fortaleza, mas o tempo estava se esgotando. Sentia que, se não acelerasse, eles encontrariam Ana primeiro. Encontrou-se novamente com Tatu em um café quase vazio. Ele estava agitado. Eu revisei os dados da clínica onde Ana foi levada. Há uma atividade estranha lá. Os registros de visitas foram apagados, as cópias da vigilância por vídeo foram apagadas, mas encontrei algo. Ela recebeu alta 2 dias depois, com documentos falsos em nome de Helena Garcia. E a alta foi emitida pelo Dr. Bento Lima. Esse nome me é familiar, disse Pedro. E com razão. Era um velho amigo de sua família. Trabalhou com Ferreira no passado, depois se afastou, tornou-se uma espécie de eremita, mas ele está no banco de dados. Tatu pegou um tablet e mostrou uma foto. Um homem magro de cabelos grisalhos com olhos escuros. Eu verifiquei seus movimentos. Nos últimos meses, ele tem vivido em uma casa nas montanhas. O endereço está oculto, mas consegui rastreá-lo através das contas de luz. Quer ir até lá? Pedro não hesitou. Quanto tempo leva para preparar um carro, disfarce e todo o resto? Tatu sorriu. Você não está me pagando pela lentidão. Saímos em 3 horas. A viagem levou quase o dia todo. Dirigiram por estradas rurais onde o asfalto terminava e, em vez de placas, havia rastros de tratores. A casa estava escondida em uma floresta densa, situada em uma colina e quase invisível da estrada. Na entrada, uma velha picape sem placas. O que vem a seguir? Perguntou Tatu. A seguir eu vou sozinho, disse Pedro. Subiu a trilha, aproximou-se da porta e bateu. Nada. Bateu de novo, mais forte. Uma mulher abriu, idosa, com olhos cinzentos e mãos fortes. Ao vê-lo, franziu a testa. Quem é você? Preciso do Dr. Lima. Ele não recebe ninguém. Não há ninguém aqui. Estou procurando minha esposa, Ana. Eu sei que ela está aqui. A mulher não respondeu. Apenas olhou. Então finalmente disse, espere. Fechou a porta. Cerca de 5 minutos se passaram. Então a porta se abriu novamente. Desta vez o homem, o mesmo da foto, o médico. Você é Pedro, disse ele. Onde ela está? Ela está viva, mas não é a mesma que era. Não se apresse em vê-la, primeiro ouça. Entraram na casa. Tudo era simples. Paredes de madeira, uma lareira quente, o cheiro de ervas e remédios. Na mesa, medicamentos, bandagens, um laptop sem acesso à internet. Eu não pude recusar, disse Bento. Ela me ligou de um número desconhecido. A voz era quase inaudível. Eu fui buscá-la. Ela estava quase inconsciente. Ela teve uma concussão, um braço quebrado, hematomas múltiplos. Ela pediu para eu não entrar em contato com ninguém. Nem a polícia, nem o hospital, apenas eu. Porque ela não confiava em ninguém. Por que você ajudou? Porque ela salvou minha filha uma vez. E porque eu sabia quem estava por trás de tudo isso. Seu sogro. Ela não confia em mim, continuou o médico. Ela não confia em ninguém.
Ela pensa que você pode ter sido comprado ou usado. Ela está exausta. Mas se você realmente quer tê-la de volta, vá. O quarto lá em cima, à direita. Ele subiu os degraus rangendo. Sua mão tremia. Não sabia o que diria. Não sabia se veria nos olhos dela a mesma Ana de antes. Bateu. Entre, uma voz fraca disse. Ele entrou. Ela estava sentada na cama, enrolada em um cobertor. O rosto estava mais magro, pálido. Nos olhos medo, mas também algo mais, algo vivo. Ana, sussurrou ele. Sou eu. Ela o olhou por um longo tempo, muito longo. Prove, disse ela. Ele se aproximou, ajoelhou-se, tirou do bolso uma fina corrente com um pingente em forma de folha de carvalho. Você o perdeu no dia do nosso noivado. Nós o encontramos uma semana depois. Você disse, se eu perdê-lo novamente, você nunca mais me encontrará. Ela não aguentou. Chorou. Ele a abraçou com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. Eu pensei que você estivesse morto, sussurrou ela. Ou que eles tivessem te quebrado, que você desistiria. Eu teria morrido, mas uma menina me salvou. Gabriela. Ela encontrou o anel e me encontrou. Mais tarde, eles estavam sentados na varanda. Bento trouxe chá. Ana contou tudo. Eu descobri as contas do meu pai. Offshores, dinheiro, pagamentos a estruturas políticas que não existiam oficialmente. Tentei passar isso para uma comissão independente, mas alguém me entregou. Então houve o acidente, mas foi armado. O carro foi batido de propósito. Eu sobrevivi. E então eu fui levada. Ele queria que eu desaparecesse. Por que não a mataram? Porque ele ainda esperava que eu desistisse das minhas palavras, assinasse uma declaração, fosse embora, desaparecesse. Ele não sabia que eu já havia passado parte dos arquivos através de um hacker que, espero, esteja vivo. Está vivo. Ele me trouxe aqui. Pedro passou a noite toda com ela, não saiu. Na manhã seguinte, quando ela acordou, ele disse: o tempo de se esconder acabou. Agora vamos até o fim. Eles vão nos matar. Não. Agora vamos fazer isso de uma forma que o mundo inteiro veja. Eles voltaram para a cidade 2 dias depois. Ana mudou sua aparência, novo passaporte, novo estilo, mas por dentro ela não estava mais se escondendo. Ela era ela mesma novamente. E na casa, sob a escada, Gabriela os esperava. Quando viu Ana, não acreditou. Você é de verdade? Ana se agachou, abraçou-a. Você me salvou, Gabriela. Ninguém acreditaria, mas você acreditou. Gabriela a apertou com mais força e sussurrou. Eles estão nos observando. Ele virá. Ele não vai deixar você falar. Ana acenou com a cabeça. Bem, então deixe-o vir. Já estamos esperando por ele. Gregório Sampaio chegou de repente, como sempre. O comboio preto parou em frente à casa de Pedro de manhã cedo, quando o ar ainda cheirava a frescor. Gabriela foi a primeira a ouvir o som. O murmúrio do motor, o rangido dos freios, os passos pesados. Correu para Ana. Ele está aqui. Sampaio saiu do carro lentamente, com ares de quem conhece o preço de tudo, inclusive da vida. Atrás dele, 2 homens em ternos escuros. Não guardas, soldados. Ana estava perto da janela, não tremia, não se escondia. Apenas seu rosto havia se tornado duro, como o de uma pessoa que não tem mais medo de morrer. Ele quer falar, disse Pedro, segurando uma pequena caixa de prata. Dentro, um dispositivo, uma câmera escondida, transmissão ao vivo. Então deixe-o falar, respondeu Ana. Só não se esqueça, tudo o que ele disser será visto por milhares. Um silêncio tenso reinava no escritório. Sampaio sentou-se sem tirar as luvas. Seus olhos percorreram a sala, pararam em Ana. Você não parece morta, disse ele. Infelizmente para você, Gregório, eu não sou um inimigo, sou um pai. Eu salvei você. Era a única maneira. Matar uma moradora de rua e passar seu corpo pelo meu, essa é sua forma de salvação? Ela morreu de overdose e eu apenas aproveitei a situação. Era necessário, eles estavam procurando por você, aqueles que não deveriam saber que você está viva. Pare com isso. Era você quem queria que eu desaparecesse, porque eu sabia demais e não ficava quieta. Sampaio olhou para Pedro. E você então acreditou nessa história de uma criança da rua, de uma esposa que ficou calada por 6 meses, enquanto você pensava que ela estava em cinzas? Eu acreditei, disse Pedro, porque nos olhos dela não há medo, nem mentira,
e nos seus apenas arrogância. Você perdeu. Nós sabemos tudo. E o que vocês vão fazer? Sampaio zombou. Vão à polícia? Vocês acham que eles estão do seu lado? Todos que deveriam ficar em silêncio já estão. Todos que sabiam foram comprados ou estão mortos. Vocês não são ninguém. Não, disse Pedro. Nós não vamos à polícia. Ele colocou a caixa sobre a mesa. O pequeno indicador piscou. Já estamos lá. Sampaio congelou. Olhou para o dispositivo, depois para Ana. O que você fez? Tudo o que era preciso. Agora, seu rosto está sendo visto por milhares de pessoas. Agora suas palavras estão sendo gravadas e enviadas para cada mídia independente, cada órgão investigativo que você não conseguiu comprar. Sampaio levantou-se bruscamente. Você não entende em que se meteu. Você não entende que perdeu, disse ela. Não há mais medo, não há mais silêncio. Eu falo e sou ouvida. Ele caminhou até a porta, parou na saída. Isso é guerra, disse ele. Eu não vou desistir. Você já desistiu por ter vindo você mesmo. Uma hora depois, a gravação já estava online. Pedro e Tatu a espalharam por canais seguros. O nome de Sampaio explodiu nas manchetes. Milhares de visualizações, comentários, rostos raivosos, declarações oficiais, pedidos de investigação. Um efeito avalanche. À noite, pessoas do departamento de investigação chegaram à casa. Educadamente, claramente, sem pressa, mostraram uma ordem, pediram que Ana os acompanhasse para dar seu depoimento. Ela foi pela primeira vez por vontade própria. Não como fugitiva, mas como testemunha, como vítima. Sampaio tentou escapar, mas foi interceptado no aeroporto. Sua segurança resistiu. Houve uma breve luta. Uma pessoa ficou ferida, mas Gregório Sampaio estava algemado. Seu rosto estava em todos os lugares. Telas, jornais, rádio. O Dr. Ferreira foi preso no dia seguinte. Ele tentou sair em um avião particular, mas o piloto era um daqueles que assistem ao noticiário, disse Pedro a Ana. Ele admitiu que ajudou a esconder você, que fez registros falsos. Ele pensou que você morreria. Você não morreu. Agora, ele está sob investigação. Ana acenou em silêncio. Ela não sorriu, mas seus olhos estavam calmos. Gabriela observava tudo do canto da sala, silenciosamente, discretamente. Mas Pedro sentia que ela entendia tudo. E quando ele foi até ela à noite, ela perguntou: É o fim? É o começo, respondeu ele. E ninguém vai te levar embora, a menos que você mesma queira. Mas, se não quiser, você está conosco. Ela pensou, e então disse: Então eu vou ficar. E eu posso ter meu próprio quarto, mas a cama tem que ficar perto da janela, eu quero ver o céu. Claro. Uma semana depois, Ana deu sua primeira entrevista. Calma, sem acusações, apenas fatos. Depois, uma segunda. Depois, uma reunião com jornalistas, promotores, uma comissão. Pedro sempre estava ao lado dela. Nós precisamos renovar nossos votos, disse ele a ela um dia. Onde? Sob aquele carvalho, onde você disse sim, e Gabriela estará conosco com certeza. Ela sorriu. Naquele dia, havia 3 pessoas sob o carvalho. Pedro segurava as mãos de Ana. Gabriela estava entre eles, segurando suas mãos. O vento agitava as folhas. E Ana disse: Desta vez até o fim, não até que a morte nos separe, mas mesmo que a morte chegue, nós nos encontraremos novamente. E Gabriela acrescentou baixinho: Nós somos uma família, e agora não podemos ser quebrados. Naquele dia não havia sol. O céu cinzento pairava sobre a cidade como uma cortina antes do desenlace de uma peça. Mas não era um dia de derrota. Pelo contrário, tornou-se o início do que ninguém esperava, o dia em que os mortos retornam para dar esperança aos vivos. Ana saiu do carro preto no centro do tribunal. Pedro atrás dela. À direita, a segurança. À esquerda, os jornalistas. Mas ela caminhava com leveza, sem medo, sem uma pitada de dúvida. Esta é uma sessão pública, lembrou o promotor. Exatamente como queríamos, respondeu Ana. Tudo o que eu disser deve ser ouvido por todos. Sampaio foi levado pela entrada dos fundos. Ele estava de terno, mas sem o brilho de antes. Cabelos grisalhos, olheiras escuras. Ele não parecia mais todo-poderoso, era um réu. O silêncio reinava na sala. Ana Morgan, disse o juiz. Você afirma que tentaram matá-la e encenaram sua morte? Sim. E você acusa Gregório Sampaio, seu pai?
Eu não acuso, eu provo. Ela falou calmamente, sem raiva. Apenas fatos. Transferências de fundos, documentos falsos, vídeos, depoimentos de Gabriela, o testemunho do médico, gravações de câmeras, lógica e sequência. Na terceira hora do discurso, a sala fez barulho pela primeira vez. O juiz bateu o martelo, mas era o barulho da verdade, que por muito tempo não deixaram sair. Então Pedro falou. Ele contou sobre o funeral, sobre o anel, sobre a menina da rua que salvou tudo. Sem ela, eu teria aceitado a mentira como verdade. Sem ela, nunca teríamos encontrado Ana. Gabriela é uma criança, mas ela mostrou mais coragem do que a maioria dos adultos. Onde ela está agora? Perguntou o juiz. Em casa, respondeu Pedro. Onde ela está segura, onde ninguém a trairá. Sampaio permaneceu em silêncio. Ele não pediu a palavra. Ele não olhou nos olhos da filha. Apenas uma vez, quando Ana disse: Eu sempre acreditei que a justiça não é vingança, é luz. E hoje, quando vocês me veem aqui viva, eu devolvo essa luz a todos que ficaram em silêncio por medo. Não se calem mais. O julgamento durou uma semana. O final era esperado. Sampaio foi considerado culpado de tentativa de assassinato, fraude, criação de um esquema criminoso. Foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. O Dr. Ferreira recebeu 12 anos por cumplicidade. Mas o mais importante não era isso. Um mês depois, Ana apareceu na televisão nacional. Eu não sou uma heroína, sou apenas uma mulher que se recusou a desaparecer. E se aqueles que também têm medo estão me ouvindo, saibam, a verdade existe. E há pessoas que estarão ao seu lado se você disser, ajude-me. Após a transmissão, 43 mil cartas chegaram. Histórias, lágrimas, gratidão, confissões. Uma nova investigação começou sobre outros casos onde poderiam ter havido falsificações e fraudes. Não foi apenas o retorno de Ana, foi o retorno da confiança. E na casa, longe de todos esses eventos, a vida seguia em frente de uma nova maneira. Gabriela agora dormia em uma cama com cortinas que ela mesma escolheu. Ela ia para a escola. Estava aprendendo a ler. Adorava desenhar carvalhos. Ela fez uma amiga, uma menina vizinha, com quem agora construía uma casa secreta no jardim. Ela não se escondia mais debaixo da cama, apenas uma vez, quando uma porta bateu alto. Mas então ela saiu e disse, eu não tenho mais medo, é verdade? Ana a abraçou. É verdade. Uma manhã, Pedro aproximou-se de Gabriela, sentou-se ao lado dela e disse, eu estava pensando, talvez você queira ter um sobrenome que estará com você para sempre. Ela congelou. Morgan? Ele acenou com a cabeça. Gabriela não respondeu imediatamente, mas então sussurrou. E a Ana também pode assinar. Ana aproximou-se, pegou uma caneta e juntas assinaram os papéis. Pedro, Ana e Gabriela agora eram oficialmente uma família. No dia em que o carvalho floresceu, eles voltaram para lá para a clareira onde Pedro havia pedido Ana em casamento. Agora, Gabriela estava com eles. Ana estava vestida com um vestido simples. Pedro, com um terno cinza. A menina segurava as alianças. Ela trocou as caixas. Eles riram. Sem gravação? Brincou Ana. Não, disse Pedro. Está escrito. Nós sempre voltamos. Quando a cerimônia terminou, eles ficaram na clareira juntos, sem fotos, sem câmeras, sem palavras desnecessárias. Apenas o vento, a grama e o céu. E nenhum deles pensou no passado, porque, finalmente, eles tinham um futuro.